Isso aqui é um maior instrumento, irmão. Glória a Deus. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Amém. É a palavra de Deus. Glória a Deus. E declara assim: essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga: hoje, pela palavra de Deus, minha mente está aberta, meu coração está receptivo para o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Eu sou teu, Senhor, não somente teu, e que eu estou na hora certa, no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, para usufruir do melhor de Deus para nossas vidas. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14. Esse é o tema da primeira lição da Universidade da Vida. O tema que Deus falou no meu coração aqui, essa noite, eu quero falar sobre o caminho. E o tema da ministração de hoje é: existem outros caminhos. Diga isso para o seu irmão: existem outros caminhos. Qual é o tema da ministração de hoje? Existem outros caminhos. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 12. Ficar de pé, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Você pode repetir esse verso na Nova Versão Internacional? Estou à igreja, 1, 2, 3. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Vamos ler também agora Isaías 35. Isaías 35, verso 8, diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Você pode dizer amém? Amém. Pode sentar. Amados, a palavra hoje está tão simples, mas eu acho que é essa que Deus quer falar à igreja hoje. Ela está tão tranquila, voltando literalmente ao original. Quando você lê esses dois textos, o primeiro nos diz claramente que existem caminhos e decisões que nós tomamos que não é o caminho perfeito de Deus. Quando você lê a palavra nas versões que se preocupam com o texto em caixa, o texto maiúsculo,
naquilo que se refere a Deus, a Jesus, você consegue perceber justamente nesse capítulo, uma vez que isso acontece, onde ele diz que ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Ele deixa bem claro, os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Servirá apenas a quem? Bem alto, meu irmão. Servirá apenas a quem? A palavra de Deus, ela nos mostra claramente com esse texto que existe, vou trazer um linguajar bem popular, tem a galera que é do caminho. Cadê a galera do caminho? Mas a palavra de Deus diz claramente que tem pessoas que não são do caminho. E o tema da mensagem de hoje, que existem outros caminhos, eu vou usar um pouco a Bíblia, mas você vê claramente isso de uma forma tão clara e tão sucinta, por isso que eu quero ministrar, acho que você vai ver aqui um pastor um pouco diferente hoje. No que tange, eu quero deixar tão sucinto, porque a palavra de Deus ela é tão autoexplicativa. E o primeiro texto que eu quero ler, que o primeiro tópico da mensagem já se refere ao tema, que é existem outros caminhos. Eu quero trazer nessa introdução a própria palavra de Deus por si só. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é o livro de Judas. Esse Judas aqui é o Judas Tadeu, não é o Judas Iscariote que escreveu. Um dos 12 apóstolos de Jesus, ele se preocupa com uma questão muito importante. E a palavra de Deus diz aqui nesse livro, no livro de Judas, do capítulo 1, até porque só tem um, e diz aqui de uma forma tão clara e objetiva, ele começa a falar aqui no verso 10, todavia esses tais, tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ele diz no versículo 11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Eles seguiram o caminho de Caim. E você vê claramente isso de uma maneira tão especial, onde ele explica aqui que existe um outro caminho. Caim aqui, ele se refere também a Abel. Repita comigo, Abel. Abel, ele escolheu o caminho da bênção, né? À toa que ele é o primeiro homem citado ali na galeria da fé, onde Abel, ele é citado como um grande homem de Deus que escolheu o caminho da verdade. E nós vimos aqui um outro grupo de pessoas que diz, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. E no versículo 12, eles explicam que tipo de caminho é esse. Onde eles dizem assim, no versículo 12, esses homens são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Nós vimos que a palavra de Deus deixa claro que algumas pessoas que não estão no caminho da santidade, não estão no caminho correto de Deus, muitas vezes estão no nosso meio. No nosso meio que eu falo não é necessariamente na comunidade Somos Uma, no nosso meio, no meio cristão. E é tão interessante que ele fala assim, ó, comendo com vocês de maneira desonrosa. Porque a palavra fala que quem participa da ceia de maneira desonrosa, de uma maneira errada, ele come do pão, mas ele não faz parte. O coração não está dentro. E a Bíblia fala assim, ó, são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. Nós vimos aqui esse primeiro grupo, essa primeira situação de alerta, mas também no livro de Pedro, ele alerta sobre essa questão. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, e você vê que quando ele se conota a um caminho diferente, Judas,
e Pedro, que foram dois apóstolos de Jesus, eu acho que não uma coincidência, ele fala de pessoas de dentro da igreja. Olha que interessante aqui no versículo 1, 2 Pedro 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidores, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Agora olha que interessante. Muitos seguirão os vergonhosos desses homens. E por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, a gente estava conversando hoje no batismo, nossa célula fez uma confraternização do batismo, foi um ambiente muito especial. E uma discípula muito especial fez uma pergunta muito especial. E ela falou assim sobre Caim. E aqui veio falando sobre esse homem, e ela perguntou, pastor, como é que Caim ele teve filhos? Se a Bíblia fala que ele era filho de Adão e Eva e ele matou Abel, como é que foi essa questão? E eu mostrei para ela o livro de Gênesis, capítulo 5, verso 4, que fala que Adão e Eva teve filhos e filhas. Até então a lei não tinha surgido. E muito provavelmente os irmãos, mesmo que fizeram as reproduções. E ali nós falamos sobre o destino de Caim, o destino de Adão, o destino de Cão, filho de Noé, o destino de Esaú. E todos esses homens, eles foram para o mesmo lugar. Eu já preguei aqui sobre isso. Eles foram para leste de Jerusalém, para leste daquela região de Israel. E essa região é a região dos muçulmanos. A região de um povo que hoje é o povo que mais assassina os cristãos. E ali, de uma forma tão reveladora, Deus trouxe algo tão especial e nos mostrou claramente que hoje, da mesma forma que Adão estava dentro do reino, assim como Caim também era filho de Deus, assim como Esaú era para ser o primogênito, assim também como tantos outros homens, como o filho de Noé, mas por ter desonrado o seu pai, ele foi para uma região distante, ele foi para leste de onde ele estava. E essa região é a região ali do Oriente Médio, onde está a maior concentração de muçulmanos, que é hoje o maior antro, eu acho que não tem uma palavra melhor para se colocar, de destruição do Evangelho. E muitas vezes, quando nós vemos os inimigos do Evangelho aqui, no nosso meio, no meio do Brasil, que eu quero dizer, eles saíram de dentro da igreja. São pessoas amarguradas, pessoas tristes, pessoas decepcionadas, que eu falo com toda propriedade para você, hoje a nossa maior luta não é o traficante, a nossa maior luta não é contra o usuário de droga, a nossa maior luta não é contra a prostituta, não é contra a boate do gordo, a nossa luta não é contra essas coisas. A nossa maior luta são pessoas que muitas vezes amaram Jesus e hoje remam contra o Evangelho. Se negam a ser discípulos, se negam a obedecer e também falam mal do caminho. E a palavra está dizendo aqui, muitos, versículo 2, seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa dele será difamado o caminho da verdade. Olha que interessante aqui o versículo 15. Olha o que ele diz. Versículo 10, perdão. Especialmente os que seguem desejos impuros da carne, que desprezam a autoridade, insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar seres celestiais. Perderam a noção do perigo, não tem medo de falar mal de pessoas, não tem medo de se reunir para falar mal, para criticar. E são pessoas que não percebem que são aquelas que freiam. Se você for parar para pensar, o que o gordo freia na nossa igreja? O que o traficante de droga freia o evangelho em todo o Brasil? O que os assaltantes, os estupradores, eles não fazem nada para impedir o reino de Deus crescer. Eles são instrumentos de Satanás, sim, são instrumentos de espíritos malignos que os fazem fazer o mal, e logicamente fazem o mal para a sociedade, mas eu estou falando de uma forma de expansão de reino, não dificulta em nada. E você vê aqui no versículo 11, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusação injuriosa contra aqueles que querem, contra aqueles seres da presença do Senhor.
mas eles difamam o que desconhecem. Versículo 13, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis, têm coração exercitado na ganância. Queria dar uma aqui de Bolsonaro, né? Canalhas! Pedro chama não, malditos! Porque eles sabem que são pessoas que atrapalham o Evangelho. E olha o que eles dizem aqui no versículo 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo, agora não o caminho de Caim, mas o caminho de Balaão, o caminho da ganância, filho de Beor, que o amou pelo salário da injustiça. Olha que interessante isso aqui, meu irmão. A palavra de Deus, através de Paulo, através de Pedro, está nos mostrando que as pessoas que seguem o caminho que não é o caminho da santidade, o livro de Isaías nos deixa claro que os impuros não vão pelo caminho da santidade, mas ela fala um termo tão interessante que ela fala assim, ó, os que são do caminho. Qual é o termo que ele usa? 1, 2, 3 e... os que são do caminho. Quem pertence ao caminho aqui? Diga amém! Amém! E nós devemos claramente entender aonde nós estamos. Que caminhos nós estamos seguindo? Existe um princípio bíblico muito claro que muita gente não gosta dele, que é quem não ajunta, espalha. Quem não está ajudando o reino a crescer, consequentemente, ele está atrapalhando. Um grande homem de Deus criou uma frase que eu gosto muito, Márcio Valadão, ele diz, quem não trabalha, dá trabalho. E nós devemos claramente entender a importância de estar inserido nesse caminho de bênção, nesse caminho de santidade, porque a palavra de Deus usa as palavras mais baixas, vamos dizer assim, entre aspas, são usadas e referidas para essas pessoas. Olha os termos que Pedro usa, além de malditos. Olha o termo que Pedro usa no versículo 17. Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles com palavras vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Existem pessoas, irmão, que eu falei um pouco disso aqui no batismo, está prestes a se tornar um líder, está prestes a aceitar Jesus. O que aceitou Jesus está prestes a decidir a entrar para a célula. O que está na célula está prestes a decidir a começar a universidade da vida. O que está na universidade da vida está prestes a decidir a batizar. O que batizou hoje está prestes a começar a capacitação de destino. Como disse um casal tão preso para mim hoje, pastor, quando eu fui começar a capacitação de destino, chegou um casal do inferno na minha casa e falou assim, ela não falou casal do inferno, mas é o casal do inferno. E falou assim, a sua vida vai acabar se você entrar na capacitação de destino. Você não tem noção como aquela igreja vai oprimir você. Você não tem noção que a sua vida vai acabar, agora você vai viver em função da igreja. Se eu fosse você, eu não me matriculava. Eu falei, meu Deus do céu, como pode uma pessoa pensar dessa maneira? E é tão interessante quando a palavra de Deus está dizendo claro de onde vêm os problemas da igreja. Quem são os que seduzem? São pessoas que se decidiram por Jesus, mas não assumiram o seu chamado. São pessoas que entenderam que depois de aceitar Jesus, a vida de compromisso com Deus era necessária, mas ela não quis viver essa vida. E por ela não conseguir viver essa vida, ela acaba falando mal do caminho. Eu sempre pergunto para pessoas, eu perguntei hoje para um casal também muito precioso, que veio de outra igreja, e eu perguntei para ele, olha meu querido, quantas pessoas você viu que já saiu da igreja e falou assim, olha, eu saí da igreja, mas a culpa foi minha. Olha, eu saí da igreja, mas eu que não quis. Olha, eu saí da igreja, mas eu que fui sem vergonha. Olha, eu saí da igreja, mas eu que não quis ouvir as orientações. É muito difícil você ouvir alguém assim. É muito difícil alguém admitir os próprios erros, admitir as suas falhas. E olha o que essas pessoas prometem. Olha o versículo 19. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção.
Eles prometem uma liberdade que eles não querem. Eles não entenderam o que é ser o escravo da orelha furada. E a Bíblia conta, né, que é aquele que decidiu servir a Cristo. Ele poderia ser livre, mas ele falou, não, eu quero ser escravo. E quando você entende isso de uma forma tão poderosa, você vê a importância de eu escolher o caminho correto. E olha o que ele diz aqui no versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem saiu do mundo aqui? Diga amém. Encontrou novamente nelas, enredados e por ela dominados, estão em estado pior que no princípio. Agora olha aqui que interessante. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho, porque o maior problema é aquele que sai do caminho. Quem está comigo aqui essa noite? Amém. O maior problema é aquele que conhece o caminho, mergulha no caminho, e quando mais profundo ele vai... Eu posso citar nome aqui sem medo, irmão. Quem conhece Caio Fábio? Levanta a mão. O homem que mais mergulhou no caminho. Um presbiteriano inteligente, escreveu livro, já li um livro dele. Poderoso. Um homem extremamente ilibado em sua palavra, correto, intelecto, nível Harvard. Hoje ele é um dos maiores opositores do caminho do discipulado, do caminho da verdade, do caminho da autoridade espiritual. Os maiores opositores. Você vê a internet, você vê que coisa forte e maligna. Ele fala palavrão, ele fala de promiscuidade aberta e ainda quer falar da Bíblia. Meu amado, não é à toa que Pedro está dizendo aqui, o apóstolo de Jesus, era melhor não ter conhecido. E eu vou repetir aqui, não é o gordo, não é o traficante, não é a prostituta, não é o sequestrador, não é o estuprador que dá problema para o evangelho, esse dá problema para a sociedade. Nós devemos mergulhar nesse caminho. Você, eu estou dando essa palavra para você que batizou, eu não vou mentir para você, vai vir perseguição. Muitos da sua família que não estão de Jesus não vão entender a decisão que você tomou. Natal está chegando aí, vão oferecer situações para você, para que você se afaste do caminho, mas eu declaro que você vai escolher o caminho de santidade em nome de Jesus. Você não vai escolher o caminho de morte, porque a Bíblia fala que só os impuros não entrarão por esse caminho. Mas existe uma solução para nós. No livro de Tiago, a palavra do Senhor vem dizendo aqui no versículo 25. Tiago 5:25. 5:20. Eu vou ler o 19 e o 20. Mas até esses que saíram do caminho de santidade, eles podem voltar para o caminho da bênção em nome de Jesus. Eu vou repetir, esses que saíram do caminho, eles podem voltar para o caminho de santidade em nome de Jesus. E quem vai ser usado para trazer ele aqui? Tiago 5,19 diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa. Agora, olha o que Tiago diz aqui. E fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ou seja, você vai impedir que essa pessoa comece a falar mal de Jesus na internet. Você vai começar a impedir que essa pessoa fale, não é bem assim não. A vida é minha. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de homem sobre a minha vida. Eu não preciso de nada. Você vai impedir que muitas pessoas não vão para Jesus por causa do coração ferido dessas pessoas. Eu não estou dizendo aqui que não existem pastores que exageraram, que existem igrejas que pisaram feio na bola e pessoas se feriram. Eu não estou dizendo isso, mas eu falo com muita propriedade. Eu te garanto, irmão, sem medo de errar, que mais de 90% das pessoas que estão desanimadas foram elas que decidiram não estar no caminho. Elas que decidiram uma vida sem compromisso, elas que decidiram uma vida, porque o Espírito Santo tem um chamado para cada um de nós.
E nós sabemos qual é o nosso chamado, porque um dia ele já queimou, ele já explodiu dentro de nós. E se ele apagou, eu quero declarar que ele vai acender nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso é tão forte, meu amado, que no livro de Hebreus. Aleluia. 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 Você pode dizer amém? Amém. O livro de Hebreus, no capítulo 10. No versículo 20, a palavra de Deus diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água. Estou olhando o versículo 22. Agora 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo que Ele nos abriu para o meio do véu. Você pode dizer amém? Amém. Quem é esse caminho? Qual é o nome dele? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você pode dizer amém? Meu amado, esse é o caminho, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Quem é a luz do mundo? Jesus. O caminho que você anda tem que ser o caminho de Jesus. Se você não andar pelo caminho de Jesus, você pode ser tentado a ir por esse caminho de perdição. E esse caminho, meu irmão, o contexto dele, olha o versículo 23. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E ele diz no verso 25, vamos ler juntos o verso 25, 1, 2, 3 e... Versículo 25, coloca aqui pra gente, 25, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... O dia está com letra maiúscula ou minúscula? Meu amado, uma das orientações que Jesus te dá para a volta dele é: não deixe de reunir como igreja. Não sai do caminho de santidade. A igreja por si só não salva ninguém. Não é à toa que gerou uma frase, né? Placa de igreja não salva ninguém. Mas muitas pessoas pegaram essa frase e estão deixando de congregar. Estão deixando de ter uma família na fé. Eu fico imaginando como é que ele lê esse texto. Trate com bondade, especialmente os da família da fé. Ele não consegue viver dessa maneira. E você vê claramente nessa introdução que existe outros caminhos. Repita comigo. Existe outros caminhos. Agora diga para o irmão perto de você: seguir o caminho é uma decisão e um preço a se pagar. Vamos repetir esse tópico? Diga: seguir o caminho é uma decisão e um preço a se pagar. No livro de Atos, no capítulo 9, eu vou ler com você esse texto. No versículo 2, Atos 9, 2, diz assim, ó. Eu vou ler o 1 e o 2. Enquanto isso, Saulo, não era Paulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Você vê claramente que não é procurando ali evangélicos, procurando ali pessoas da Somos Um, da Assembleia de Deus, não. Pessoas que são do caminho. Meu amado, existem pessoas que são do caminho e pessoas que não são do caminho. E sabe qual é o mais interessante que eu posso trazer num subtópico aqui? Pedindo para não falar mais esse negócio, fala para o irmão que está ao seu lado, mas essa merece. Diga para o irmão. Você sabe se você está no caminho. Você sabe, irmão. Você sabe a sua condição atual. Você sabe se você está obedecendo a voz de Deus. Você sabe se você está no centro da vontade de Deus, se colocando à disposição dele. Você sabe.
Isso aí é tão forte, meu irmão, que no capítulo 19, no verso 23, isso é repetido. E diz assim a palavra de Deus: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho, meu amado, quando você escolhe por isso, muitas vezes vai causar tumulto, vai causar alvoroço, vai causar problemas para pessoas que não são do caminho. Pessoas que saíram, pessoas que ainda não conhecem esse caminho, pessoas que são perseguidoras do caminho. Como diz aqui no livro de Atos ainda, no capítulo 22, no verso 4, onde diz assim: todavia. Olha que interessante. Atos, 13, 10. Vou ler o verso 9 para você entender. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Eu tenho que ler essa história para você, irmão. Suba comigo, por favor, no versículo 7. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, homem culto, homem inteligente, homem importante da cidade, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. O que ele queria? Ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Amado, existem pessoas que você vai evangelizar, existem pessoas que você vai trazer e querer trazer para a universidade da vida, que vai querer um outro grupo tentar desviar a fé dessa pessoa. Eu poderia te enumerar aqui mais de 20 pessoas que tentaram desviar a minha fé. E eu vou te dizer, muito mais pessoas tentou desviar a minha fé do que pessoas me pregaram o evangelho, pessoalmente. E eu não tenho dúvida que as pessoas que você está evangelizando, quem quer trazer aqui pelo menos 10 pessoas para a universidade da vida? Diga amém. Amém. E esse trabalho é o trabalho do caminho. É um trabalho, porque quando você sabe que está no caminho? Quando tem oposição, quando tem guerra, quando tem tribulação, quando eu quero parar, quando eu não quero mais ir para frente. A palavra de Deus fala sobre isso. Aí eu sei, porque quando eu estou fraco, eu sei que eu estou forte. Quando é que eu estou fraco? Quando eu quero desistir. Mas a coisa má, por que eu sei que eu estou forte? Porque quando eu peguei o meu mau desejo, quando eu peguei uma vontade de chutar o balde, que muitos chutaram, eu não chutei o balde e eu permaneci no caminho, em nome de Jesus. É isso que nós vemos na palavra de Deus. Versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Você pode dizer amém? Tem gente que não quer que essa igreja cresça, meu irmão. Tem gente que não quer que o evangelho em Lorena cresça. Tem gente que não quer que a quantidade de cristãos aumente no Brasil. Tem gente que não quer que a tua cela encha. Tem gente que está remando para trás. Mas, meu amado, nós vamos, em nome de Jesus, pegar o barco, aleluia, e vamos remar nessa trajetória de vida, em nome do Senhor. Você pode dizer amém? Que Deus te dê a autoridade de Paulo. Ele olhou para aquele homem e falou: saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele a neve e a escuridão. E ele, tateando, procurava quem o seguisse pela mão. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, repita comigo: existem outros caminhos. A segunda coisa é seguir o caminho. É uma decisão e precisa pagar o preço. Diga, seguir o caminho é uma decisão de que um preço a se pagar. Agora diga para o irmão perto de você, diga: o caminho tem que ser ensinado. Está lá em Atos 18, 26. Priscila e Áquila abriram a sua casa para Jesus. E eles ali ensinaram
com tanta propriedade a palavra de Deus. E a Bíblia fala que eles ensinaram acerca do caminho. Isso se encontra no livro de Atos, capítulo 18, verso 26. Isso eu quero ler rápido. Onde diz assim: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para ir à sua e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. A célula, você pode dizer amém? Vamos aplaudir o Senhor pelas células dessa igreja? Repita comigo, a célula é um lugar de ensinar o caminho. Existem outros caminhos. Seguir o caminho, a decisão, é um preço a se pagar. O caminho tem que ser ensinado. Diga, repita comigo agora, tem que ter coragem. Tem que amar a Deus. Quem quiser viver no caminho. Quem quer viver no caminho aqui, diga amém. Eu quero ler com vocês Atos 19. Eu vou ler até junto com vocês aqui. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quem foi batizado aqui hoje? Levanta a mão aqui, os batizados. Levanta quem terminou essa primeira etapa da Universidade da Vida. Levanta a mão bem alto. Não foi batizado, mas foi aí, ó. Vamos aplaudir o Senhor pelos batizados também. No final, nós vamos orar aqui com vocês. O caminho é uma decisão. O caminho é algo tão especial. E olha o que aconteceu com isso. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar você já, meu irmão, em nome de Jesus. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Paulo, que estava na visão, o que diz o versículo 7? Vamos ler juntos? Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas olha que interessante. Isso não aconteça com você, meu irmão. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Os que criam, chegou um momento no caminho que eles se recusaram. Não, até aqui tá bom. Não quero mais. E começaram, olha que interessante, aquele que vai embora. É simples, não, isso é Bíblia, o tempo inteiro. E como ele não queria, naturalmente ele não queria mais, o que ele vê o outro irmão fazer? A palavra. O que ele vê o outro irmão? Se tornar um grande líder, um pastor, ser enviado, crescer, ser um Timóteo, ser um anfitrião, ajudar na cela. De alguma forma, ele estava útil na igreja. E você precisa se sentir útil na casa de Deus. Mas por eles endurecerem e não quiserem mais crer, eles começaram a falar mal do caminho. Mas não fala para 12. Para aqueles 12 lá que Paulo ensinou, não fala. Não fala para líder. Fala para quem? Quem está escrito aqui? Me mostra aqui. Tem uma coisa que eu ensino sempre para a igreja. Para quem que fala? Para a multidão. Sempre vai falar para aquele que não quer compromisso. Aqueles que não querem, que de uma maneira subliminar não querem que vocês continuem a crescer, não querem que você abra a casa para Jesus, eles vão querer se achegar a você para falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, ele tomou uma decisão que muitas vezes a gente precisa tomar. E qual foi a decisão que Paulo tomou? Paulo, o que ele fez? Vamos lá, agora toda a igreja. O que Paulo fez? Não se misture com essa gentada. Meu amado, agora, olha só que história do capeta. O cara fala mal do caminho, fala mal de Paulo, perverte o caminho do Senhor, e eu vou ficar chateado de me afastar dessa pessoa? Pode
passar pela sua cabeça que o pastor está proibindo alguém de andar com alguém. Pode passar pela sua cabeça que o líder está proibindo você de falar com alguém. A pessoa fala mal do caminho. Ela não quer o teu crescimento. Ela, quando você está perto dessa pessoa, você estava afim de abrir a casa para Jesus, agora você não quer mais abrir. Você estava afim de ir para a universidade, não quer mais. Você estava já decidido a batizar, mas depois daquela visita você não quer mais. Será que seria muito pedir para você se afastar? Será que seria muito pedir para você não caminhar mais com essa pessoa? Será que seria muito te ensinar, olha, o caminho da santidade é esse? Porque o caminho da incredulidade, o caminho da injustiça, o caminho da perversidão não vai ter vez no reino de Deus. Eu escolho o caminho e o caminho é Jesus. Você pode dizer amém? Diga, eu escolho o caminho. Diga, o caminho é Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essas palavras? Olha, diga comigo, existem outros caminhos. Diga, seguir o caminho é uma decisão e um preço a se pagar. Diga, o caminho tem que ser ensinado na célula. Diga assim, afaste-se deles. Diga para você, não se misture com essa gentalha. Meu irmão, como é que eu vou ficar chateado numa orientação dessa? Para pensar. Qual pai que ama o teu filho, que vê que o filho, a pessoa que está andando com ele não quer mais estudar. A pessoa que está andando com ele não quer mais fazer curso de inglês. A pessoa que está andando com ele, o filho estava bonitinho, agora tem que começar a beber, não queria beber. Qual pai que ama o filho não vai orientar? Filho, essa companhia não é para você? E o que é no reino de Deus? É você crescer, é você multiplicar, é você desenvolver, é você largar o pecado, largar o vício. Então eu te digo com propriedade, não se misture com essa gentalha. Não se misture com pessoas que te afastam de Jesus. Não se misture com pessoas que quando você está com ele, você começa a andar para trás. Cara, é tão espiritual, pode detectar. Você faz uma visita com uma pessoa, a pessoa está rindo com você, ela começa a andar com uma pessoa, aí daqui a pouco você anda perto dela, ela já está te rejeitando. Ela já não consegue sorrir para você. Ela não consegue mais falar de vidas, não consegue mais falar de Deus, não consegue mais falar dos projetos. Meu amado, é uma decisão séria que Paulo tomou. E esse tópico eu quero ler com vocês uma outra palavra. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 16, a partir do verso 17. Coloca aqui para a gente encerrar esse tópico e o último tópico dessa noite. Quem vai decidir não se misturar com a gentalha aqui? Diga amém. Sabe o que é o mais legal? Você não cita nomes, você só fala de pecado, desviar do caminho, pessoas do mal, erva servento. E a gente sabe quem são as pessoas. E nós devemos, às vezes, no seu trabalho, às vezes é na sua escola, às vezes é o seu vizinho, às vezes é aquele amigo de 30 anos de trajetória que você veio para a igreja, ele não quer Jesus, você vai ter que tomar uma decisão, meu irmão. Você vai ter que tomar, se você não tomar, você vê nitidamente as pessoas que não desenvolvem. Quando você vê, ela tem uma característica, ela pode ter várias características, mas uma é interessante, ela não muda as companhias dela. Ela continua andando com as mesmas pessoas. E Deus quer levar você para um nível maior. Ele quer levar você para um network maior. Conversa com homens de Deus que cresceram e fala assim, você mudou sua companhia quando você cresceu? O que aconteceu com você? Será que você continuou com as mesmas companhias? Deus quer. Às vezes vai começar a saber onde no teu WhatsApp. Elimina aqueles grupos que não servem para nada. É só palhaçada. É só aquele negócio ali. Gemidão no WhatsApp. É só coisa que não serve para nada. Tem gente que ainda recebe essa porcaria. Por quê? Está em grupo do mal. Vai receber mesmo. Meu amado, em nome de Jesus. Começa no Facebook, limpa. Está começando, meu Deus, Instagram. Instagram é até mais forte. Quem você segue, irmão? Romanos 16, 17 ao 20.
recomendando, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Paulo era o homem que mais moral depois de Jesus, pelo que eu tenho conhecimento na Bíblia. Porque Paulo, como Jesus, ele nunca orientou uma coisa que ele mesmo não tenha feito. O último texto que eu li para vocês, qual a decisão que ele tomou quando começaram a falar mal do caminho? O que Paulo fez? Quem lembra? Se afastou dele. Mas aqui ele olha para os romanos e dá o mesmo conselho. Afaste-se deles. Por quê, pastor? Versículo 18, 19 e 20. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Agora, olha, mediante palavras suaves e bajulação. Oh, que coisa boa que você faz, que comida gostosa que você faz. Olha só isso aqui, olha lá, são palavras de bajulação. Por quê? Ele vai aonde você tem uma necessidade e começa a insuflar o seu ego. Engana o coração dos ingênuos. Sabe por que coração? Porque o diabo é um espírito de Absalão. Qual é a característica de Absalão? É um ladrão de coração. Ele sabe que o seu coração está na obra de Deus. Ele sabe que o seu coração está em abrir uma célula. Ele sabe que o seu coração está em caminhar em unidade com a sua igreja. Mas ele quer o teu coração. Uma vez eu escrevi no Facebook, mas eu desisti. Eu tenho evitado agora colocar coisas polêmicas. Mas eu escrevi um negócio interessante. Pastor, como é que eu sei que uma pessoa não é uma boa companhia para mim? Como seria essa companhia se o seu líder estivesse do seu lado? Como seria essa companhia se a célula sua estivesse nesse mesmo lugar em unidade? Como seria essa companhia se homens de Deus, seu pastor, estivesse lá ao mesmo tempo que você ficou? Será que ia mudar a conversa? Seria que ia mudar o tom? Quem está me entendendo aqui? Amém. É a mesma coisa de uma mulher. Pastor, como é que eu sei que o relacionamento com a minha colega do trabalho não é eu estou me comportando como um homem casado decente? Se a conversa que você tem com a pessoa, a tua esposa visse, e não mudasse nada, a conversa é de Deus. Se a forma que você se comporta com ela, a forma que ela toca no teu ombro para pedir uma caneta, a forma que você conversa com ela quando ninguém está presente, se for a mesma forma se a esposa estivesse do lado, mesma coisa o marido e a mulher, você sabe, as esposas concordam comigo, amém? Amém. Então concorda com a célula também, que eles estão também ruim, viu, irmão? Mas é. Como é que a minha atitude muda quando pessoas de Deus estão do meu lado? Então isso mostra que aquele comportamento não é bom. Então diga para o seu irmão, existem outros caminhos. Repita comigo, seguir o caminho é uma decisão e um preço a se pagar. Digo, o caminho tem que ser ensinado. Digo, o caminho é uma decisão de não se misturar com a gentalha. E diga para o seu irmão, nós podemos nos enganar no caminho. Pode ficar de pé? Diga para o seu irmão, eu não vou me enganar no caminho. Coloca aqui para a gente Romanos 16, 18. Nós vamos ler o 19 e 20 para encerrar. Mediante palavras de suave bajulação, engana o coração dos ingênuos. 19 diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Você vê que Paulo não está se dirigindo à multidão. Paulo está se dirigindo a pessoas que já estão no desenvolvimento e pronto para multiplicar, pronto para crescer, pronto para ir para o caminho da verdade. Mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é bom. Paulo aqui está citando aquele texto, pomba e serpente. Muitas vezes a gente é muito pomba. Ah, paz e amor, pastor. Ah, tudo bem, não tem problema. Ah, é pecado andar com pessoas assim? Não tem nada a ver com pecado. Tem de resultado, tem de vida. Como é que está a tua vida quando você anda?
lugares que nós vamos também. Como é que a gente vai de viagem para um lugar, quando volta, a gente volta? A gente tem que ver quais brechas que a gente está dando ali, não é deixar de ir. É vigiar e ver o que está acontecendo. A Bíblia conta no caminho de Emaús a história de 2 homens. Eles estavam no caminho, andando no caminho, conversando com o caminho. Quem é o caminho? Mas eles não reconheceram o caminho. Depois você lê a história em Lucas 24. Eles estavam no caminho, conversando com o caminho, eles estavam na igreja, falando com homens de Deus, ouvindo músicas de Deus, mas às vezes eles ainda não conheceram o caminho. Mas ele diz em João 14,6, o texto, um dos textos mais conhecidos. Eu te falei que essa ministração você me viria pregar diferente. Mas a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, no grego, no hebraico, no aramaico, ninguém vem ao Pai se não for pelo caminho. Se não for pelo caminho de santidade, se não for pela vida, não há caminho, não há atalho no reino de Deus. Não seja como o cego Bartimeu, que ele não estava no caminho, mas ele passou a andar na beira do caminho. E eu quero terminar com essa palavra. Diga para o seu irmão: ande pelo caminho, meu irmão. Diga: se afaste em nome de Jesus de quem te tira do caminho. Coloca para a gente aqui o livro de Marcos, por favor. Marcos 10, 46 e diante. Quem quer andar pelo caminho aí? Diga amém. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, lugar de pecado, lugar de morte. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado aonde? Tem gente, irmão, que está... Sabe o que é a beira? É perto. Às vezes você está tão perto do caminho, mas não está no caminho. E Jesus quer te chamar hoje para uma decisão de andar pelo caminho. De uma decisão de realmente abrir mão de tudo aquilo que te separa. E ele estava ali numa condição de necessidade, pedindo esmolas. Deus quer te tirar desse caminho errado, desse caminho de pedir, para ir para um caminho, em nome de Jesus, de dar, para a honra e a glória do Senhor. Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, repita comigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48. Muitos repetiam para que ficasse quieto. Meu amado, quando você conhecer o caminho e quiser entrar pelo caminho, aqueles que são opositores do caminho vão mandar você ficar quieto. Aqueles que são opositores do caminho vão mandar você largar a universidade da vida, largar a capacitação de ensino, largar a sua célula, largar o discipulado, largar o seu chamado. Mas ele gritava mais alto. Vamos gritar mais alto? 1, 2, 3 e... Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse: chame. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Versículo 50. Lançando sua capa para lá. Sabe o que é a capa? A capa, lá em Jerusalém, as pessoas que são cegas, paralíticas, elas usam uma roupa com uma capa. Aquilo ali está dizendo: ela está precisando de alguma coisa. Mas ele tomou uma decisão pela fé. Ela pegou aquela capa e jogou fora. Antes de Jesus curar, ele já tirou a capa embora. É essa atitude que você tem que tomar essa noite, em nome de Jesus. Você tem que tirar tudo que te aprisiona, tudo que te coloca na situação de necessidade. Você vai tirar a tua capa essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Meu amado, hoje você vai se dirigir para o caminho, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O servo respondeu: mestre, a resposta mais óbvia que ele podia dar: eu quero ver. Mestre, eu quero abrir minha célula. Mestre, eu quero que minha célula encha. Mestre, eu quero trazer mais vidas para a universidade. Mestre, eu quero arrumar um emprego. Mestre, eu quero uma promoção. Mestre, me tire dessa situação da beira do caminho. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Diga ao seu irmão: a sua fé te curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E seguia Jesus, não na beira, mas agora ele seguia Jesus. Seguia Jesus. Vamos aplaudir Jesus nessa manhã. Imediatamente. É hoje. Você pode dizer: não deixe de dirigir-se. Mas como é que eu posso fazer isso? Procura seu líder, procura seu Timóteo. Fala assim: vamos juntos. Você hoje que está pelo caminho, suba aqui no altar essa noite. Escolha a vida de Jesus. Você que quer fazer parte dessa igreja, está se reconciliando, está sendo transferido, suba aqui, diga: eu sou do caminho. A começar pelos batizados. Se você for o seu parente, fala assim: olha, eu escolhi o caminho. Vamos lá comigo voltar, porque eu quero esse caminho também. Quero chamar já os batizados aqui para cima enquanto está adorando ao Senhor. E se você entregou a sua vida hoje, repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavra de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, para a tua glória e para o seu louvor. Vamos adorar o Senhor. Quem está aceitando Jesus pode ficar ali encostado e os batizados vão para o lado de cá, por favor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Declare: Senhor, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado. Qual é a condição, meu irmão? Se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. O que ele faz? Me chama. Todo dia as propostas vêm. O que ela quer com você? Me chama. Todo dia vem as tentações. Me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu